Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, Sardenberg, Cássia, ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. A Cássia e eu estamos nos perguntando aqui, quem que vai ser o presidente e o relator da CPI da Covid? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Sardenberg? Agora que acabou a polêmica, o Supremo confirmou a decisão do ministro Barroso de que sim, a CPI tinha de ser instalada, ela já foi lida pelo presidente, agora tem de ser instalada e a sua mesa diretora ali nomeada. A disputa atualmente pela presidência da CPI está entre dois senadores principalmente. Um chamado independente, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que entra aí na conta que estão fazendo de independente, mas é um senador oposicionista. A gente tem de dizer como as pessoas têm se comportado, e o senador Tasso Gereissati, apesar de votar com o ministro Paulo Guedes nas matérias econômicas, ele é um opositor da política do presidente Jair Bolsonaro, da condução da pandemia. Então, ele entraria na cota de oposicionistas. Justamente por isso, por enxergar o Tasso como alguém mais contrário ao governo, o governo prefere o senador Omar Aziz. O PSD é um partido que também se diz independente, mas está na base aliada, tem votado com o governo de uma forma mais sistemática. O presidente do partido, Gilberto Kassab, tem interlocução com o Planalto e eles têm um ministro, né? O ministro Fábio Faria, das comunicações, um dos ministros hoje mais próximos a Bolsonaro, que Bolsonaro mais ouve para a estratégia não só de comunicação, mas também política, é do PSD. Então, a preferência do Planalto recai sobre o senador Omar Aziz. E como ele se comportaria uma vez na presidência da CPI? Dependerá muito de qual será a sua estratégia local, Sardenberg, e isso vai ter um peso importante na CPI. O senador Omar Aziz é do Amazonas, um dos focos da CPI, um dos lugares onde houve um contágio mais desenfreado, onde surgiu a variante P1. Ele é opositor ao governador do Estado. Então, a tendência dele é tentar puxar a CPI para também atingir o governador do Amazonas, que é seu opositor. Então, essas dinâmicas locais também têm de ser observadas. Na relatoria, quem está se posicionando mais para ocupar esse cargo, que é um cargo talvez até mais chave do que a presidência, porque é o relator que vai indicar os convocados para depor, que vai justamente indiciar ou não alguém ao final da CPI, quem está mais bem posicionado é o senador Renan Calheiros. É mesmo? É mesmo, por incrível que pareça. A terra plana dá voltas, Carlos Alberto. Renan, o imorrível. Gira em torno de si mesma. Senador Renan, o imorrível, o Highlander da política, está ali se cacifando para ser o relator. Ele tem o apoio, por incrível que pareça, da oposição e também de alguns desses independentes. Vai depender também de como o Planalto vai tentar. Vai tentar que não seja ele, porque ele tem sido muito ácido contra o presidente Jair Bolsonaro. Já declarou apoio ao Lula, tudo, né? Já declarou apoio ao Lula. Ele foi apoiador da Dilma na época do impeachment. Conhecida a aproximação dele com o PT. Ele vai tentar blindar os governadores, até porque um dos seus filhos é governador de estado. Então, é alguém que o Planalto não gostaria de ver sentado na relatoria. Mas a gente tem de lembrar que o Planalto está meio sem força. Eu achei que os governistas escalaram pessimamente mal o seu time nessa CPI. Tem senadores muito fracos, de pouca articulação, capacidade de articulação política. Os líderes do governo não foram para a CPI quando deveriam ter ido para segurar a tropa, segurar ali as coisas. E o fato deles não irem, eu acho que diz muito. Diz muito, né? Diz muito
muito sobre a sua disposição de se desgastar e de dar a cara para bater em nome do presidente Jair Bolsonaro. Então, não foi nem o Eduardo Braga e nem o senador Bezerra Coelho. Eles estão atuando nos bastidores para tentar costurar algumas coisas, mas sem muita força. Então, eu acho que é uma CPI que o governo vai estar sempre sobressaltado a respeito do que vai acontecer ali. Ainda mais que tem Vera, munição. Diga, Cássia. Isso que eu ia falar. Como tem munição, né? Do ponto de vista do governo, tem motivo para haver muita preocupação com essa CPI, porque a cada dia existem mais fatos a serem investigados. Então, agora a gente tem o TCU em relação ao ministro Pazuello, já sinalizando ali que vai, entre aspas, condenar a gestão Pazuello em relação à pandemia. Tem também esse artigo publicado na Science dizendo que a falta de coordenação nacional na luta contra a Covid-19 foi a grande responsável pelo descontrole da pandemia aqui no Brasil. Todo dia tem alguma coisa nova? Todo dia tem uma coisa nova, Cássia. Esse estudo da Science é um estudo, parece bastante robusto. Eu andei lendo ele de manhã. Ele é assinado por 10 cientistas, entre brasileiros e estrangeiros, coordenado por uma brasileira, professora de Harvard. E ele aponta isso que você disse e também a falta de o que ele chama de vigilância genômica. Ou seja, ele diz que o Brasil não faz nenhum controle de possíveis mutações do vírus. E o que nos torna um país que é ameaça para o restante do mundo na possibilidade do vírus mutar para variantes ainda piores que a P1 e que escapem do controle vacinal. Então, ele aponta a falta de medidas epidemiológicas, de vigilância genômica e também essa falta de uma coordenação nacional, como disse a Cássia. Então, tudo isso, levado a uma CPI, esses cientistas invariavelmente serão chamados pela oposição a depor nos bancos da CPI. Se eles apontarem tudo isso e todas as falhas administrativas que foram cometidas, é problema para o governo. Assim como o relatório do TCU divulgado ontem, e que só não foi votado ontem porque 2 ministros aliados ao governo trataram de pedir vista, também muito grave. Lembremos que o TCU, embora tenha o nome de tribunal, é um órgão de assessoramento do Legislativo. Isso. E foi o TCU que produziu o relatório que embasou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, o que esse relatório de 94 páginas diz, que eu também recebi na íntegra e vou publicar no meu blog, ele diz que o governo falhou e que deliberadamente mudou uma série de protocolos para se eximir de responsabilidade. Isso é novo. A gente já sabia daquele protocolo da cloroquina, que era um protocolo cientificamente questionável, mas esse relatório do TCU aponta uma série de medidas administrativas do Ministério da Saúde que retiraram atribuições que eram do governo federal. Portanto, está dizendo ali que houve desídia administrativa por parte do Ministério da Saúde. Então, dando dados concretos. E também deve ser munição para a CPI, Sardenberg e Cássio. Ou seja, situação complicada. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, Sardenberg, Cássia e ouvintes. Até amanhã amanhã já devemos ter decisão do Supremo, né? Mas aí Sim. é assunto da manhã. O assunto nunca termina. É isso aí. Tchau. Vera, até mais, Vera. Tchau. Tchau.